Considerando aqui o velho ditado milenar de que de boas intenções o inferno está cheio, a gente tem que pensar um pouco nessa figura drástica, nessa figura maléfica, nessa figura desonrosa para o nosso país, que o senhor Jair Messias Bolsonaro, aquele que tomou banho no Rio Jordão querendo se transformar no Salvador, no Messias, lá abençoado ou amaldiçoado pelo pastor Estrupo, aquele dono do Partido Social Cristão. Precisamos pensar sobre este homem que nada fez, nada faz e nada fará pelo Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro. Quando amigos da gente, pessoas da família, que a gente sabe que são pessoas boas, alunos e alunas, até padres e pastores que não são esclarecidos, torcem por Bolsonaro e acham que ele é uma saída para o país, porque são pessoas desinformadas, de mentalidade distorcida, enganadas, enroladas, porque não estudam, não se informam, não têm possibilidade, muitas não têm nem possibilidade para isso, são exploradas ao máximo, mas se sentem acuadas por perseguições de marginais, por violências, pelo desemprego, desatinadas, então acham que Bolsonaro é a saída. Pela propaganda que ele faz dele mesmo, ele é muito propagandista dele, ele, os filhos dele, toda a família dele, que se aproveita do dinheiro público para ganhar a vida e tal, fazem uma boa propaganda de Bolsonaro e as pessoas se enganam com o projeto que ele é. E a gente precisa esclarecer. Nada contra, eu não conheço pessoalmente esse homem, claro que ele não me causa nenhuma boa impressão, mas não o conheço, não tem nada pessoal contra ele, mas a gente tem que esclarecer quem é Bolsonaro e, já que ele não pensa, o que é que fazem ele pensar? O que pode pensar de bom um sujeito que defende a tortura e defende os torturadores? Esse crime contra a humanidade, de lesa humanidade, o que pensa, o que se pode avaliar de um candidato a presidente que defende torturadores, que defende a tortura? Esse crime que é condenado pelas nações, na ONU, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como alguém que se candidata a presidente da República, que exerce o cargo de deputado federal de 30 anos sem fazer nada pelo povo brasileiro, pelo povo carioca, por onde ele é eleito e reeleito. Como pode ser bom uma pessoa que defende a tortura de opositores ao regime ditatorial, empresarial, militar, que desgraçou tanto o nosso país, cujos resultados ainda nós sofremos aqui, inclusive tendo esse como candidato a presidente, que é fruto da ditadura? Tem outros candidatos, mas sobre eles me referirei em outros momentos, que são filhotes da ditadura. Tem juiz aí que é filhote da ditadura. Então quem defende a ditadura militar, os torturadores da ditadura militar, que mataram na calada da noite, nos porões da ditadura, fétidos, ensanguentados, inclusive torturando criancinhas de menos de 20 dias, menos de 1 ano de idade, como alguns casos que a gente vê aqui pela mídia, de crianças que foram torturadas na frente dos seus pais. Como pode um candidato da República defender torturador, defender a tortura, como o senhor Jair Bolsonaro? Como pode ser bom uma pessoa dessas, que defende a tortura, contra pessoas com quem ele não concorda? Contra pessoas que perdem seu direito porque são torturadas, são amarradas, né? São amarradas em pau de arara ou em cadeiras elétricas, sem poder se defender. E como alguém que se candidata a presidente da República pode defender que as pessoas não têm o direito de lutar e presas são torturadas sem direito à defesa? Alguém acha que
É uma pessoa boa, que é um projeto humano bom esse, desse candidato a presidente? Claro que não. E como pode ser bom um homem, um projeto desses chamado Jair Bolsonaro, que defende o racismo, que é racista, que defende a eliminação de quilombolas, que defende a eliminação dos negros e negras? Como pode alguém com essa tez, com essa cor nazista, ser candidato a presidente e alguém ainda, ignorando isso, achar que ele é uma promessa para o Brasil? Racista, machista, que disse mais de uma vez que as mulheres têm que ganhar menos porque elas engravidam. Como pode alguém defender como candidato a presidente da República e ainda se arvorar a votar num homem desses, até para deputado, lá na Câmara não faz nada por ninguém, que é machista, despreza as mulheres. Olha, abrindo parênteses, não há um machista na história da humanidade que seja forte, que seja ousado, que seja corajoso. No fundo são covardes, são frouxos, são impotentes em todos os sentidos, inclusive nesse que vocês pensam aí. Como pode alguém defender um machista? Alguém que defende um machista não tem mãe, não tem irmã, não tem sogra, não tem companheiro? Não. E como alguém pode defender um homem que é homofóbico, que tem discursos e falas terríveis contra os homossexuais e contra o direito ao amor deles? Como pode alguém ser presidente da República? E pior ainda, como pode alguém ainda votar ignorando essas coisas? Votar em alguém como deputado e agora como presidente da República. E pior de tudo, isso vai num crescendo, né, indutivo, né, de coisas que parecem insignificantes a coisas muito graves contra o senhor Jair Bolsonaro. Ele é, se não der certo, como não dará certo, o Geraldo Alckmin, que não consegue alçar voo, nem o seu Álvaro Dias, o candidato lá do fantoche, lá do imperialismo, o Sérgio Moro, da Globo também, como esses não darão certo, não conseguiram alçar voo, não conseguiram prestígio, não conseguirão prestígio eleitoral, o mercado pode até apoiar Jair Bolsonaro, já que ele tem um candidato a ministro da Fazenda, que é do mercado, que é, na verdade, será o presidente de fato do Brasil, se por uma desgraça esse homem fosse eleito, trazer mais desgraça para o país, desemprego, inflação, exclusão de grandes contingentes da população brasileira que sofrem miséria e que já vêm sendo desempregadas, entrega do resto que ainda sobra do país, submissão aos Estados Unidos. Quer dizer, meu amigo, minha amiga, como alguém ainda pode somar os 18% desse homem, com a possibilidade de ir até para o segundo turno, ignorando tudo isso? Como é que as pessoas acham que aquela fala fascista de Bolsonaro de armar cada cidadão brasileiro será a solução para o país? Quando, na verdade, a violência é fruto do desemprego, o desemprego é fruto de políticas públicas contra os trabalhadores e trabalhadoras, né? E a falta de qualificação das polícias civis e militares, que não se preparam, não se qualificam para atender cidadamente os brasileiros e brasileiras. Esses são os problemas. E não é solução Bolsonaro pregando a violência, pregando a arma, ensinando até a criança a fazer o gesto de dar tiro, para amar a violência desde pequenina, desde da tenra idade. Então, Bolsonaro não é a solução. Bolsonaro é o candidato do crime, é o candidato do fascismo, é o candidato do ódio. Tanto é que ele é candidato já, começa a ser olhado com maus olhos, aqui para eles, com bons olhos, para nós com maus olhos, pelo mercado, criminoso, golpista, corrupto, concentrador de riquezas, marginalizador de quem trabalha ou de quem perdeu o emprego.
E ele é também, no frigir dos ovos, por enquanto a Globo está queimando Jair Bolsonaro. O que a Globo queria mesmo é outro. Mas se Bolsonaro, por uma desgraça, crescesse, por ignorância de muita gente, sem dúvida a Globo apoiaria Bolsonaro. E quando a Globo apoia alguém, como tudo que a Globo vem apanhando, é desgraça nacional, é tragédia para o Brasil. Então eu falo isso para aqueles que têm boa vontade, para gente boa que é ignorante que no bom sentido, no sentido de ignorar, de não saber das coisas. Não falo para aqueles que vêm fazer comentários aqui, fascistas, inclusive atentando contra a minha vida. Tem um desses aí que comentou que, e até foi respeitoso no começo, estragou da metade para o fim da frase. Dom Orvandila, eu rezo todos os dias para que Deus mate o senhor o quanto antes, para que o senhor pare de falar. E aí, palavrão. Ele usou palavrão. Porque essa gente não tem condição. Com essa gente não adianta conversar. Eu excluo todos os comentários, que não são comentários, não são argumentos, não são ofensas. Excluo. Para essa gente eu não perco tempo. Eles não têm capacidade de diálogo, capacidade de parar para pensar, de reflexão, de análise. Não tem. Não é para isso que eu falo. Eu falo para vocês que têm mínimo de boa vontade e que querem crescer e querem a felicidade para o nosso país, querem o bem-estar para o nosso povo, querem o futuro do nosso país, querem a salvação do nosso país. Abraços críticos e fraternos para vocês dessa boa vontade toda. Participe diretamente do nosso canal e curta este e todos os vídeos que aqui publicamos. Inscreva-se em nosso canal, é uma forma de participar também. Acione o sininho para receber as novidades e os novos vídeos que aqui postamos. Compartilhe, compartilhe, compartilhe com cada vez mais pessoas os nossos vídeos daqui. E colabore, olhe para esse banner aqui, copie o link que aparece e vá lá no nosso blog cartasprofeticas.org e faça a sua colaboração. Contribua com esse trabalho raro, com esse trabalho importante de análise das notícias e dos fatos obscurecidos para a maioria da opinião pública. Muito obrigado e o nosso abraço agradecido e carinhoso a cada um, a cada uma de vocês.